Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 25. Semana passada, no episódio 24, falamos sobre o tema Salmos de Deus para seus filhos. Salmos de promessas, de perdão, de amor, de fidelidade de nosso bondoso Pai para conosco. Seus filhos, não deixe de assistir e ser edificado. Hoje nós visitaremos em salmos e textos diversos da palavra profecias e promessas entre Deus e o aguardado Messias, entre o Pai Celestial e o seu próprio Filho Jesus, que nos trazem lindas e preciosas lições de sabedoria e riqueza espiritual em momentos proféticos que já se cumpriram e outros que ainda se cumprirão. Então, bora lá! Nós vamos falar sobre o Salmo 2. O plano de salvação de Deus para com a humanidade e a redenção da criação foi profetizado e cumprido de acordo com as Escrituras. O Salmo 2 é um salmo profético, é um salmo messiânico. Vamos lê-lo. Por que as nações, olha que terrível esse salmo, por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos quebrar estas correntes, vamos nos libertar da escravidão. Alguma similaridade com os tempos de hoje? Aquele que governa nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com a sua fúria os confunde. Ele diz: na verdade, eu estabeleci o meu trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e toda a terra por possessão. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Portanto, reis, aqui vai o conselho, sejam prudentes, aceitem a advertência, juízes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ou beijem ao filho, é o texto, uma tradução, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam, que somos nós. Então esse texto aqui, ele é ao mesmo tempo um alerta de julgamento e um cântico de amor. É o salmo no qual Deus Pai fala diretamente ao seu Filho, o Messias, declarando a sua paternidade com carinho e autoridade. Mas ao mesmo tempo, uma advertência a estes que se opõem a Deus e ao seu ungido. Os estudiosos consideram que este salmo messiânico profético esse salmo é o mais citado no Novo Testamento para se referir ao Senhor Jesus Cristo como Messias. Hoje te gerei fala da relação eterna e divina de filiação que se expressaria na vinda dele ao mundo. Lembram lá de Lucas capítulo 1, 35? O anjo disse: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 5. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias através do próprio Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita, à destra da majestade de Deus nas alturas, mais excelente do que qualquer dos anjos, no poder do seu nome. Porque a qual dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Veja que ele se refere ao Salmo 2, dizendo que Deus é superior a tudo e a todos, inclusive aos anjos mais poderosos. Bom, esta é a parte que ele fala dessa glória, do hoje te gerei. Mas também nós lemos aqui no Salmo 2, e vamos explorar, o Salmo descreve a rebelião das nações contra o reinado do seu Criador, do seu próprio Criador, Deus,
e de ser ungido o Messias, revelando o poder de Deus, a futilidade da oposição humana e um chamado à obediência. Ele retrata reis e povos conspirando contra o domínio divino. Veja o que eles falaram: rompamos os laços. E na semana passada, curiosamente, eu trouxe alguns textos aqui que falam que Deus nos atrai com laços de amor, com cordas de amor. Veja que Deus está querendo salvar, trazer para si, abençoar, e as pessoas estão falando: não, nós queremos romper, rompamos as suas ataduras, os seus laços, vamos romper as suas cadeias, isso aqui é muito ruim. Que triste, não é? Pois é, mas isso está acontecendo e vai acontecer no final dos tempos. Ele declara que estabeleceu seu filho como rei e que o poder humano não pode abalá-lo. O Salmo termina com um apelo aos reis juízes da terra para que se voltem com reverência e obediência, buscando a proteção de Deus e beijando o filho, prestando homenagem a ele, para não perecerem. Mas o Salmo também fala o seguinte: pede-me, diz Deus, a seu filho, e te darei as nações da terra. Certamente Jesus pediu, e por isso, ao vir cumprir os planos eternos de salvação do Senhor, teve como alvo, desde o início, todas as nações, judeus e também gentios. Cristo é Senhor de toda a terra. Há um usurpador, há um mentiroso, há um enganador que está enganando muitas pessoas, milhões de pessoas, e será aniquilado juntamente com as nações que se perfilarem ao seu lado. Assim vai acontecer, isto é profético, está escrito na palavra de Deus. Então, o anúncio profético da vinda de Cristo trouxe um plano perfeito com duplo efeito: vitória do Messias e aniquilação e triunfo sobre a morte e sobre toda a tirania e inimigos do bem, e consequente salvação e herança eterna para seus filhos. O nosso amado Pai, quando tudo isso ainda não estava revelado, enviou os seus profetas para nos darem pistas de como tudo isso aconteceria. Profecias que depois se cumpriram e se confirmaram de maneira cirúrgica e incontestável. Eu vou falar uma delas em Isaías capítulo 9, que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo aqui. Então ele fala: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. O povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás teu povo e grande alegria lhes dará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, ou como os guerreiros ao repartir os despojos. Tu quebrarás as cadeias de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Por quê? Pois um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo. O governo e a autoridade estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Então a profecia de Isaías disse lá atrás e diz hoje: se você anda num vale da sombra da morte, na escuridão, nas trevas, isso não durará para sempre. O Senhor Jesus Cristo fez um milagre, um filho se nos deu, nascido da Virgem. Ele veio para trazer vida e vida abundante sobre todos nós. Tu quebrarás as cadeias de escravidão, aí sim, cadeias do usurpador sobre nós, e levantarás o fardo. Deus levantará o fardo que está pesando sobre os nossos ombros. Por isso, Cristo inicia seu ministério na tal da Galileia dos gentios. Tem a ver com esse texto. Terra arrasada, mas que se torna um dos primeiros alvos do amor e do ministério de Cristo, já entre os judeus. Outros textos da palavra falam que toda a terra está cheia da sua glória, e nos salvos do Apocalipse eles dizem que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações, Rei das Nações. Então ele está sobre tudo e sobre todos. Pede-me, diz Deus, e eu te darei as nações da terra. Isto não é uma possibilidade, isto é uma realidade. Por quê? Porque as nações são do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele as conquistou na cruz, e uma a uma as buscará por intermédio da pregação do Evangelho, que quem fará? Você e eu, a sua igreja. Por isso, entre a cruz e o túmulo vazio,
e a manifestação plena do Rei dos Reis, do Rei das Nações, temos uma ordem de Cristo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas elas. Todos nós, queridos, somos missionários, porque Jesus é o Senhor de todas as nações. Se você trabalha, se você dirige um ônibus, se você é do Uber, se você trabalha em casa, não importa o que você faça, ou empresário como eu, você tem uma missão que é refletir a glória de Jesus. Ser luz, ser sal e levar a todos a palavra da verdade, para que todas as nações venham a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e se cumpra o cântico lá de Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas, eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas e nações, línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É isso, queridos. Em Cristo, a ordem de todas as coisas será refeita. E aquilo que o pecado, o engano, a mentira e a rebelião destruiu, será recomposto debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Queridos, em seus últimos dias, agora eu vou inverter esse diálogo. Cristo orou ao Pai, ciente de sua missão. Estava acabando a sua missão aqui na terra, obediente ao cumprimento final do plano de Deus que custaria a sua própria vida. Jesus orou assim em João capítulo 17. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta: conhecer a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste a este mundo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que me deste nesse mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim para ti e creem que tu me enviaste. A minha oração não é só por esse mundo, diz o Senhor Jesus Cristo, mas por aqueles que me deste e porque eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti e tudo que é teu pertence a mim e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos como nós somos um. Queridos, essa é a oração que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Que amor maravilhoso! Ele indo embora e dizendo: Pai, o Senhor me deu uma missão a cumprir, eu cumpri a tua missão, entreguei o teu nome a eles, cuidei deles, agora, Senhor, cuide do Senhor. Eu vou voltar para a glória que eu tinha antes da fundação do mundo contigo. Então, Senhor, eu não posso mais, agora é contigo. Queridos, nações se levantam em rebeldia e se alinham ao príncipe deste mundo, Satanás, contra Deus e o seu ungido. Homens se julgam todo-poderosos e se revoltam contra Deus e o seu Filho, mas um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. A esperança em Jesus, naquele nascimento, na sua vinda, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, fez toda a diferença. Neste Natal, saiba que em seu amor, sua grande graça, o Pai nos enviou o seu maior presente, Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele disse: pede-me e te darei as nações. O Senhor Jesus pediu e Ele nos entregou a nós, gentios. Não estávamos no plano, mas o Senhor nos introduziu dentro da graça. Beijai o Filho, diz a palavra, aproxime-se dele, ame-o com todas as suas forças, de todo o seu coração e com todo o teu entendimento acima de todas as coisas, inclusive de você mesmo. Permita que ele nasça em seu coração e transforme a terra arrasada da sua vida em templo da habitação do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor deixou a glória, Pai,
e veio a este mundo padecer, porque aqui nesse lugar de trevas, Senhor, onde um usurpador tomou o seu lugar, o Senhor teve embates tremendos com ele aqui, nós também temos, Senhor. Se não for o Senhor para nos guardar, estaremos perdidos, Senhor. Mas bendito seja o Senhor que não nos entregou por presa aos dentes do inimigo, como um laço, tudo se quebrou. E nós então, como pássaro, escapamos, como diz o Salmo, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, e queremos sim nos lembrar da tua vinda, do dia bendito em que o Senhor nasceu nessa terra. Quando o Senhor resolveu, Senhor, nos amar mais do que a tua própria vida. Quando o Senhor resolveu se doar por amor daqueles que nem se lembravam, nem te conheciam, Senhor, ou daqueles que escarneciam de ti até. Senhor, que bondade, que amor inenarrável, Senhor. Não dá para descrever tamanho amor, mas nós o recebemos, Senhor, nós te agradecemos, nós fazemos, Senhor, deste amor a nossa razão de vida, Pai, e por isso, Senhor, te amamos de volta com tudo que temos. É pouquinho, Senhor, temos muito pouco para te dar, mas nós te damos tudo que nós temos, Senhor. Nossa vida, nossos bens, Senhor, nossa inteligência, nossa saúde, nossa família, nosso tempo, nosso futuro, tudo nas tuas mãos. E que sejamos, sim, Senhor, missionários, para levarmos essa palavra a todos aqueles que estão com os olhos fechados e que precisam tanto, Senhor, que o Senhor os abra, os atraia com cordas de amor. Que assim seja, Senhor, que possamos estar aos teus pés. Abençoa todos os que estão ouvindo essa palavra, que recebam os seus corações a Ti, como único Deus, Senhor, nas suas vidas, e Te amem, Senhor, acima de tudo, e que possam viver para a Tua glória, Te conhecerem de perto, serem Teus amigos, Teus chegados, Senhor, como filhos que o Senhor nos chama para ser. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado por este ano, por todas as palavras enviadas, que o Senhor possa abençoar a cada um que ouviu e os alimente, Senhor, com o Teu Espírito Santo, porque, Senhor, és Tu quem fazes toda a obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, te dê um Natal abençoado, de harmonia, de paz, de alegria com os seus queridos, com as suas famílias. Que dê um ano de 2026 muito rico, abençoado nas bênçãos do Senhor, que Ele possa te guardar de todo mal e que você viva caminhando à sombra do Senhor Jesus Cristo, à sombra do Onipotente, para nele descansar. Que o Deus abençoe ricamente a sua vida e nos vemos no ano que vem para a glória de Jesus. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Amém.